pessoa reprimida encontra voz na arte, quão alto pode ser o seu grito? Eu sou Lani Shu, aspirante a mangaka, e a nossa obra de estudo hoje vai ser um mangá autobiográfico super profundo e intenso. Em minha experiência lésbica com a solidão, a mangaka Kabi Nagata narra sua primeira experiência sexual com uma prostituta lésbica. Parece inusitado, não é? Mas mais do que isso, ela nos entrega um relato intenso de como as relações sociais nos silenciam e como a arte pode ser o lugar em que, enfim, a gente encontra a nossa voz. O mangá cobre cerca de 10 anos de experiências da vida e das reflexões da autora. Curiosamente, o encontro com a prostituta, que poderia ser uma das coisas mais íntimas, acaba sendo só mais uma coisa íntima que a autora compartilha ao longo da obra. Contando um pouquinho da história do mangá, ele nos fala sobre a experiência da autora quando ela sai do ensino médio e começa a se sentir ali meio deslocada no mundo, porque não tem mais um lugar para estar indo todo dia, para pertencer. E como ao tentar trabalhar e se encaixar em vários empregos, não deu nenhum resultado porque os trabalhos não tinham esse lugar de reconhecimento e de pertencimento irrestrito que ela tanto procurava. E é aí que ela começa a compartilhar suas principais vulnerabilidades, seus transtornos alimentares, sua pele frágil que se machuca com frequência e, além disso, seu total sentimento de inadequação. E é nesse momento que ela revela uma das suas reflexões mais potentes pela primeira vez. Quando ela fala sobre automutilação, ela cita uma frase, que ela não lembra o autor e depois reflete. Colocar em palavras as dores do coração requer o devido tempo e esforço. Por isso, em vez disso, cria-se uma distração na forma de uma dor visível, em que a correlação é clara à própria ferida, porque ela traz um alívio imediato e fácil. Nesse contexto, a autora tenta expressar por que algumas pessoas, por exemplo, se automutilam, se autossabotam, se prejudicam. Porque muitas vezes elas estão com uma dor muito intensa no coração, ou no caso, um sofrimento psíquico, mas que isso não é visível. Então, a automutilação se torna uma tentativa de externalizar essa dor e já aliviar essa ansiedade de não sentir que sua dor está sendo vista e compreendida. Nesse processo de intenso sofrimento psíquico, a autora busca sempre o reconhecimento e a validação dos pais, ao mesmo tempo que tenta entender seus próprios medos, aspirações e desejos. E é nesse espaço onde ser o que todas esperam dela e ser o que ela realmente precisa para si, que nasce a autora Kabi Nagata, que também escreveu esse mangá devastador. A sensação ao ler Minha Experiência Lésbica com a Solidão é visceral, porque ao mesmo tempo que você se reconhece em muitas passagens, também há um estranhamento. Alguns trechos são tão íntimos e tão desconfortavelmente honestos que dá aquela sensação de que a gente não tá vendo algo que deveria ser visto. E sim, eu tô falando daquela parte da mãe que daria orgulho a Freud. E é exatamente por todas essas questões que eu trouxe até agora que essa obra se torna uma joia na hora de você estudar mangás e narrativa. Porque ela é muito boa na forma, no conteúdo, mas também na própria existência do relato em si. Em termos visuais, o traço da Kabi Nagata é bem simples, mas não confunda isso com amadorismo. É uma escolha consciente. Essa simplicidade, ela nos aproxima da autora. Ela nos dá a sensação de que a gente está ali dentro da cabeça e dos pensamentos confusos dela. E além disso, ao escolher o rosa para compor com o tradicional preto e branco que a gente já encontra nos mangás, ela dá uma sensação de conforto, de acolhimento, de aconchego, de um jeito que isso meio que equilibra com os relatos que são tão pesados e muitas vezes. Ou seja, a obra é delicada, sensível e brutal ao mesmo tempo. Analisando pelo lado narrativa, essa década de relatos que a autora traz vai nos colocar na mente dela, que tem reflexões muito complexas, mas também muito lúcidas.
Essa narrativa nos revela uma mente brutalmente sagaz, densa, extremamente reflexiva, mas também nos revela um sentimento de inadequação que é gigantesco nessa obra. Uma inadequação que não fica só com os pais, com a família, com a sociedade. Às vezes, a protagonista, a autora, se sente inadequada até consigo mesma. Já no conteúdo, essa sinceridade visceral faz desse mangá uma obra-prima, e não apenas por compartilhar todo o sofrimento psíquico de uma mulher que não se sente adequada, que não se sente pertencente a lugar nenhum, mas também por nos fazer refletir sobre como muitas vezes a gente entra numa espiral de dor justamente porque estamos tentando agradar os outros e ser útil para a sociedade, como se o nosso valor como ser humano estivesse atrelado a isso. Ou seja, mesmo que de forma sutil, ao mesclar todo esse sofrimento que ela narra, junto com as dificuldades financeiras, a Nagata, mesmo que de um jeito ali nas entrelinhas, acaba criticando a sociedade capitalista, que liga o valor das pessoas à utilidade delas, ao que elas podem produzir. Mas o mais fascinante nessa obra é quando a autora começa a refletir sobre seu fazer artístico dentro da sua própria obra de arte. Porque a Akabe Nagata está em busca de pertencimento e de voz. E ao criar esse mangá, ela encontra um lugar para chamar de seu e sua própria expressão. Ou seja, ela encontra os dois. Porque escrevendo esse mangá, ela não encontra apenas um lugar para chamar de seu, mas uma voz, uma forma de se expressar que é muito única e extremamente destemida. É como se ela se transformasse em outra pessoa ao criar sua arte. Isso porque, como autora, ela passa de mulher reclusa para alguém que tem coragem de compartilhar até coisas que a gente não consegue organizar direito nos pensamentos. Compartilhar os segredos mais íntimos da alma. Minha Experiência Lésbica com a Solidão é um mangá autobiográfico, mas também é um grito. Um grito de muitos artistas e pessoas que estão cansadas de se reprimir e se calar. Pessoas que querem dizer que somos mais do que aquilo que conseguimos produzir, que merecemos ser ouvidos, acolhidos, protegidos, independente do quão diferente a gente parece. Mas principalmente de que a arte deveria ser um prazer, uma forma de expressão e não apenas uma válvula de escape para um mundo que constantemente nos adoece. Ler essa obra abriu os meus horizontes como artista, mas também como ser humano. E por isso, se você quer viver essa experiência de ler essa obra principal da Akabe Nagata, minha recomendação é que você pegue o volume físico, porque ele está disponível no Brasil pela editora New Pop, numa edição que é muito legal. E se você curtiu esse vídeo, vem e se inscreve no canal para acompanhar a minha saga sendo aspirante a mangaka.